Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, o que é bastante comum. Ao longo de 2021, diversas modificações foram apresentadas à população. E neste ano, 17 novas regras começaram a valer. Confira agora as principais alterações agora de 2022. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas em outubro do ano passado com base em reivindicações de empresas do setor de transporte e de motoristas. Entre as novas regras, o chamado efeito suspensivo de penalidades, que na prática quer dizer que os motoristas não podem ser penalizados sem ter esgotado todas as possibilidades de defesa sobre as infrações. E tem mais. O limite de peso de veículos aumentou de 10% para 12,5% por eixo de ônibus de passageiros e caminhões de carga. A partir de abril, passa a valer a redução da base de cálculo para a multa por não indicação de condutor de veículos de empresas. Em junho, a CNH ganha novo design e também terá mais categorias de habilitação, como A e A1, B e B1 e assim por diante. Além dessas alterações, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou deliberação que restabelece o prazo de 12 meses para tirar a CNH, que estava suspenso em razão da pandemia. Ou seja, o processo para habilitação de motoristas deverá ser concluído no período máximo de 1 ano. O CONTRAN também prorrogou por mais 1 ano o tempo de uso de veículos em autoescolas. Na categoria A, por exemplo, o período máximo para uma moto em aulas passa de 5 para 6 anos, contando a partir do dia 3 de novembro de 2021. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Andréa Rezende. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, para falar sobre esse tema. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora? Mais uma vez vamos falar a respeito disso que acaba atingindo grande parte da população brasileira, até mesmo quem não tem carro acaba sendo afetado, transporte público, tudo está lá no Código Nacional de Trânsito. Esse tipo de modificações que estão sendo feitas no Código de Trânsito, isso acontece periodicamente, está sempre havendo alguma modificação. Isso é comum na legislação de outros países também? Depende dos países, né? Mais ao norte, mais para cima, é mais raro. Aqui para o lado da América Latina é mais comum, sim, essas alterações. De toda forma, eu entendo que a lei ela está em constante evolução, né? Você não pode ter uma legislação engessada que não se adapte tanto à tecnologia como aos casos do dia a dia, porque a gente está em constante evolução. Mas no Brasil, realmente, as alterações são periódicas, anuais, e são muitas alterações, né? Essa questão da adaptação é muito importante, na verdade, em qualquer legislação, justamente a assimilação do que o legislador intenta de coordenar, de deixar regrado através dos dispositivos normativos. No caso dessas 17 novas regras que vimos na reportagem, que terão um tempo ainda de adaptação para o brasileiro, embora já sejam válidas, quais as principais que a doutora destacaria? A principal que eu vejo é a questão do efeito suspensivo nos processos administrativos, né? E nas multas também. Porque o Código de Trânsito, ele antes aplicava a penalidade a partir do recurso agiário, ou seja, no meio do processo. Essa penalidade se referia tanto à aplicação da multa, como também à suspensão da carteira. Agora, o efeito suspensivo, ele vai até o final do processo, garantindo aos condutores e proprietários dos veículos o direito de ampla defesa. Então, enquanto ele estiver recorrendo e se defendendo no processo, não poderá ser aplicada a penalidade. Eu acho muito interessante essa alteração que houve e válida, porque muitos casos a pessoa se defende, né, e depois tem que fazer o pagamento da multa, depois ganha o processo e o órgão administrativo tem que restituir o valor, devolvendo a pessoa que foi pago. E nos casos de suspensão da carteira, a lesão ao condutor é muito maior. Doutora, sem querer fazer um trocadilho propositadamente, mas é uma espécie de, podemos fazer uma analogia com o trânsito em julgado também nesse caso. Exatamente, é a mesma coisa. Eles vão, a partir de agora, aplicar a penalidade após o trânsito em julgado, que, no meu entendimento, é o correto, porque não traz qualquer lesão ao cidadão ou ao órgão.
Doutora, a senhora falou a respeito justamente de adaptação e, inclusive, da questão de tecnologia. Uma modificação que aconteceu e que alterou significativamente também o dia a dia dos brasileiros em relação à carteira de motorista, a carteira de motorista digital. Já podemos falar a respeito desse dispositivo? Ele pode ser considerado um sucesso? Pode sim, facilitou muito a vida do cidadão a carteira digital. Ele pode, através do aplicativo do órgão, baixar a sua CNH e não precisa estar com o documento constantemente, né? Ele mostra pelo celular a CNH ao agente ou como documento de identificação e consegue transitar normalmente. A questão dos pontos na carteira, de 20 para 40 pontos em relação às infrações cometidas. Há quem questione se isso não seria uma forma de deixar a coisa um pouco mais solta no sentido de punir os maus motoristas. Qual é a realidade que se apresenta a partir daí? Eu acredito que não tem essa questão de deixar mais solto, até porque a fiscalização aumentou muito, né? Então, hoje, a cada 1 quilômetro você tem um pardal medindo velocidade, você tem agentes de trânsito posicionados nas cidades que estão autuando. Então, o limite, de fato, eu entendo que ele é pequeno, o de 20 pontos, né? Agora, com a alteração para 40 pontos, eu acredito que fica razoável, porque não só a pontuação aumentou, mas a fiscalização também aumentou. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando a aplicação das leis de trânsito aqui no país. Obrigado pela participação. De nada.